Mas voltando ao fascismo, certo? Então, como que o fascismo reprime? Como que o fascismo exerce essa interferência no sujeito? De forma conservadora, já que o fascismo ele é conservador, e ele é conservador não só no sentido de conservar o sistema econômico, né, o modo de produção capitalista, mas também de conservar a cultura patriarcal. O que seria a cultura patriarcal? É enxergar a sociedade do ponto de vista do homem, e ao mesmo tempo o fascismo também carrega a característica da tradição burguesa, ou seja, da família, do pai trabalhador, da mãe dona de casa e dos filhos, certo? Essa é a família tradicional burguesa. Então o pai sai para trabalhar, a esposa fica em casa cuidando dos filhos, certo? Então o fascismo ele é conservador, então ele conserva a estrutura patriarcal e tradicional burguesa. Qual é o papel do homem na sexualidade, no quesito sexualidade e sexo, né? No fascismo? A sexualidade deve ser reprimida para que ele seja obediente, submisso e não entenda os seus desejos, certo? Ele não se conheça facilmente. Porque se ele não se conhecer, ele se torna alguém dócil. E eu não estou falando alguém dócil no sentido, ai, nossa, como ele é bonzinho e tal. Mas é alguém que vai obedecer às autoridades, vai obedecer seu superior, porque ele não tem vontade própria, porque ele não se conhece. Dizem para ele o que ele tem que fazer. Então, para um homem, no fascismo, a sexualidade tem que ser reprimida. Não pode ser expressada. E para a mulher? Bem, gente, a sexualidade ela tem que servir para a procriação. Ela tem que servir simplesmente para procriar, tem que casar virgem, tem que se dedicar à casa, fazer o que o marido manda e cuidar dos filhos, certo? Esse é o papel da mulher. Então, você pode ver que se o homem já tem essa questão, a gente vai ver as consequências disso, de não se expressar sexualmente, a mulher muito menos, certo? Uma mulher que se expressa sexualmente, né, ela é tida como uma mulher da vida, né, uma prostituta. E como para a mulher, essa repressão ela traz consequências muito graves. Ela traz, por exemplo, a delinquência sexual violenta, já que o sujeito não sabe lidar com os seus desejos e do outro. Então ele tem o desejo, mas ele tem que reprimir, ele acaba exercendo isso de forma violenta, certo? As frustrações, as pessoas neuróticas. Por quê, gente? Porque a repressão fascista é uma negação do prazer. É uma negação do impulso vital, uma negação dos nossos instintos e daquilo que nos faz bem. Né? E não é só instinto no sentido animal, tá, gente? É realmente do exercício do prazer. É negar que nós sentimos prazer. Sendo assim, se nós nos negamos, nós negamos também o nosso poder de autoconhecimento, o nosso poder de crítica, e isso paralisa a nossa forma de entender os nossos interesses. Então eu não sei qual é o meu interesse. Então alguém fala pra mim e eu simplesmente obedeço, certo? E aceno com a mão, Heil Hitler. Vocês estão entendendo, gente? Isso cria no sujeito uma pessoa com um senso de culpa, um senso de estar errado muito grande. Repito, porque ele não se conhece, ele não entende os seus desejos, não entende o seu prazer. E aí ele não se conhecendo, ele é mais facilmente dominado. O fascismo domina o sujeito. Então, olha só, gente, estamos falando aqui de sexo e sexualidade. Olha como isso é importante, porque é uma forma de controlar o sujeito. Você controla a sexualidade, você controla o sujeito. Então, além de queimar, né, as obras de estudo sobre sexualidade, as obras do Freud, também a educação sexual ela é deixada de lado. Ela é tida como algo
podemos dizer assim, criminoso até. Então temas como masturbação, aborto, orgasmo, libido, tudo isso fica de fora, é como se não existisse. Então fica de fora, ele fica no campo da culpa, do erro, do perverso, do diabólico. É como se ele não fizesse parte da vida. Por quê? Porque o entendimento ele precisa vir por uma educação. Então se eu tenho um controle, uma repressão, eu tiro esse aspecto educacional. Porque a educação cria o quê? A criticidade, o conhecimento. Tudo que os fascistas não querem que o sujeito tenha. E aí a gente chega nessa palavra, perversão, pervertido, que no fascismo tem o sinônimo de doença. Um pervertido é um doente, certo? Então qualquer um que expressa a sua sexualidade fora desse padrão repressor do fascismo, desse padrão conservador, tradicional, é considerado um doente. Então o homossexualismo, a homossexualidade, melhor dizendo, ela é tratada como uma doença, já que, de forma errada, é entendido que a homossexualidade é simplesmente um ato pelo prazer, certo? Como se isso não envolvesse também afeto, sentimento, né? Então é tido como, não, peraí, a homossexualidade é o sexo por prazer. O sexo tem que ser para procriação. Então isso é errado, isso é perverso. Tem alguma coisa na cabeça desse sujeito que está errada. Então ele está doente. Se ele está doente, ele precisa ser curado. Ou ele pode ser curado, ou melhor, a gente pode eliminar essa laranja podre para não contaminar o resto da sociedade. Olha o perigo disso, gente. Então você tem um grupo de pessoas que é considerada como doente, e essa doença pode contaminar outras pessoas. O que eu faço? Eu afasto da sociedade. Como os fascistas fizeram isso? Campo de concentração. Triângulo rosa no uniforme de prisioneiro dessas pessoas eram mandados para campos de concentração, que depois eram mortos na câmara de gás. Vocês estão vendo o perigo disso, gente? Complicado, né? Que quando nós falamos, né, por que os homossexuais eram perseguidos pelos fascistas, gente, não envolve só uma questão de homofobia. É uma homofobia, mas o negócio é profundo, certo? A gente precisa entender essa questão de sexo, de sexualidade. Gente, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Até hoje tem pessoas que acham que se um menino ouvir uma música da Lady Gaga, ele vai virar gay. Ou seja, como se fosse possível uma contaminação. Como se a sexualidade fosse uma doença. A sexualidade que está fora dos padrões. Ou uma menina que quer jogar futebol, que quer exercer uma atividade que é vista como masculina, e a gente sabe que não é, né? Também ela vai virar lésbica. Então, assim, gente, essa ideia de que a sexualidade ela pode ser imposta, até hoje ela está em vigor na sociedade. Nós precisamos saber que não, que a sexualidade é algo que nós carregamos assim que a gente nasce. É algo que vai sendo desenvolvido, certo? O ser humano, ele tem o de dentro para fora e o de fora para dentro, né? É uma troca, é dialético o negócio. Obviamente, hoje nós falamos muito mais sobre sexo, sexualidade do que há anos atrás, né? Mas mesmo assim, será que algumas práticas, né? A gente fala sobre sexo e sexualidade, mas será que ainda não existe esse traço conservador? Os neofascistas estão aí, né? Inclusive, segundo alguns autores, nos ministérios, na presidência, né? Vamos lembrar que o presidente está aí, isso nós podemos falar tranquilamente, ele foi, inclusive, chegou na presidência com uma fake news sobre a questão da sexualidade, que era o kit gay, por exemplo, né? Ou a mamadeira com pênis.
Então, essa questão da sexualidade, gente, é algo que atinge o ser humano. Então, por mais que hoje nós possamos falar sobre isso, eu estou fazendo um vídeo aqui para 9º ano, mas ainda existem práticas conservadoras. Ou vocês acham que não? Certo? Eu acho que o nosso desafio hoje, gente, é nós conseguirmos conciliar o conhecimento pelo prazer, certo? O conhecimento do prazer, o nosso autoconhecimento dos nossos desejos e a responsabilidade. Né? Então, eu acho que tá aí, ó, prazer e responsabilidade. Como a gente vai fazer isso? Eu acho que a gente precisa avançar bastante. A gente só tem uma certeza, não é reprimindo. A gente já viu que a repressão não funciona. Funciona o conhecimento. Certo? É isso, gente. Beijo. Saudade.